Boa noite. Eu assisti muito o jogo nosso da semana passada durante essa semana, né? E os primeiros 23 minutos eu devo ter assistido umas 10 vezes, foi muitas vezes. E o jogo nos primeiros 23 minutos da semana passada foi muito parelho, né? Eles tiveram uma chance num chute cruzado do Scarpa e o Jory defende, aí depois acabaram fazendo gol e a gente tinha tido 3 chances. Uma com o Renato chutando de fora da área, teve a chance também com o Barros cabeceando e o Everson defendendo, e aqueles 23 minutos me deu assim, muita esperança, ainda mais porque poderia ser o segundo jogo, porque teve uma sensação, depois dos 23 minutos, quando a gente estava com um jogador a menos, e aí eu acho que nem foi de vocês, mas de algumas pessoas que são até oportunistas, de que, não, a América não é um bom time, os jogadores da América não servem, talvez o William não seja talvez um bom treinador, né, e assim, foi a circunstância que fez o 4-0, não foi o time que mereceu tomar 4-0, né? E eu quero deixar registrado também a grande partida do Davi Lacerda. O Davi tem 29 anos, assim como eu, também é um jovem árbitro, né? E, na minha opinião, já é o melhor árbitro do país. Eu vi muitos jogos ano passado, onde ele apitou os jogos, e hoje ele fez um jogo de gala, eu acho. E no final do jogo, quando a confusão poderia comer solta no lance do Arana com o Adson, ele foi lá e expulsou os dois rapidinho, acabou rápido, né? Ele resolveu de maneira muito prática as coisas do jogo, teve muito critério em deixar o jogo seguir. Eu reclamei de arbitragem outra hora, e hoje eu quero ressaltar o grande árbitro que eu acho que o nosso país tem para frente. Acho que o Davi vai ter uma carreira brilhante e vai ser um dos grandes árbitros no país. A gente fala muitas vezes dos problemas que existem na arbitragem, e é bom ter um pouquinho de luz e esperança nesse túnel tão gigantesco que é a nossa arbitragem no país. E aí hoje, 11 contra 11, durante os 90 minutos, a gente mereceu vencer, acho que a gente mereceu vencer. O Atlético teve dificuldade em progredir no nosso campo, a gente teve uma mudança estratégica em relação aos primeiros 23 minutos da semana passada para hoje, que era não pressionar o Everson e esperar a decisão do Everson. Se o Everton jogasse a bola para o Lianco ou para o Alonso, a gente ia começar a pressão a partir disso, e se ele jogasse bola cavada, como ele jogou no Rubens no outro jogo, a gente tentaria fazer uma pressão pela frente, pelas costas dele, e acabou funcionando bastante. A gente recuperou bastante bola no campo de defesa do Atlético, e fica isso tudo que você falou, Regis, sabe, de uma equipe que teve brilho, que lutou, assim como foi nos outros jogos. É o nosso 13º jogo no ano, e a gente desses 13 jogos fez 6 clássicos, né, no qual a gente venceu teve 4 empates e uma derrota, né, que foi com uma circunstância bem adversa, como foi semana passada. Então fica esse registro também. Acho que o time teve muito brilho até agora nesses 13 jogos, mesmo em meio à oscilação que existiu, e é natural que exista, né, pela reconstrução do nosso trabalho nessa temporada. Ô William, boa noite para você. Você acabou de falar, 13 jogos, é justamente o gancho da minha pergunta, porque em meio a esses 13 jogos tem os enfrentamentos contra times bem mais, com poder de investimento muito maior, tem uma disputa de título no meio desse caminho, tem uma eliminação já precoce de novo na Copa do Brasil. Então, de maneira geral, gostaria que você conseguisse projetar, se possível, claro, o que é que nesses 13 jogos o William vai repetir na temporada ou pretende repetir, e o que não pode acontecer de maneira alguma para a sequência, claro, do Campeonato Brasileiro Série B, o grande objetivo do clube. São 13 jogos com contextos muito diferentes, né? Os 6 jogos que a gente teve, que foi os 6 clássicos, são semelhantes e parecidos, né? Contra equipes que querem jogar com a bola, equipes que querem ser dominantes, equipes que pressionam no nosso campo também, no qual eu acho que passou muito bem por todos os 6 testes. Eu acho que os primeiros 23 minutos da semana passada e depois o que foi o jogo com a menos, a gente também tira lições do jogo com a menos, é óbvio. E aí teve os outros jogos, né, onde a gente enfrentou o Betim embaixo daquela lama, naquela chuva, aquele dia, que a gente conseguiu ser competitivo onde precisava ser competitivo. Depois teve a primeira derrota, que foi para Tombense, né? A gente também tirou lições naquele dia. Óbvio que foi um jogo que a gente tinha 4 jogadores do Sub-20, a gente teve muito desfalque naquela partida pela demanda de jogos que acabou existindo. Depois veio a classificação e a euforia contra o Cruzeiro nas semifinais, do jeito que foi, e logo em seguida a viagem para Cascavel. A gente foi eliminado, né? É óbvio que a gente não queria ter sido eliminado, teve o déficit financeiro até
mais que esportivo, mas hoje, pela capacidade de a gente ter na final esse déficit também financeiro, ele foi sanado, né, uma boa parte do que foi o prejuízo daquele dia e das duas ou uma fase seguinte que a gente poderia ter avançado. Eu acho assim, no Brasil eu falei essa frase que a gente ganha para ter tempo, a gente não tem tempo para ganhar. E o que eu tento fazer até esse momento é ganhar. Né? É óbvio que a equipe, daquilo que eu projeto, daquilo que foi minhas equipes até hoje, tem pontos que eu preciso evoluir com eles, a gente tem evoluído, a gente tem sido consistente para defender a área, a gente não tomou tantos gols nos outros jogos, se eu não me engano as derrotas que a gente teve foi tudo de 1-0, né? Então não foram derrotas como foi no cenário adverso semana passada com mais de diferença de 1 gol. Então eu acho que a gente tem defendido bem a nossa área, a gente tem construído bem a iniciação e a construção, a zona de finalização eu tenho trabalhado aquilo que eu consigo trabalhar pelo pouco tempo, vou ter 3 semanas agora que vai ser muito importante para mim e para o nosso grupo, para a gente conseguir potencializar aquilo que a gente precisa. A gente fez uma campanha, eu falei isso, diferente da de 21 e 23 com a América, onde elimina o Cruzeiro, onde o Cruzeiro estava talvez abaixo do América, no que era esportivo e financeiro. E nesse ano deu uma invertida, né? O Cruzeiro com o investimento do Pedrinho, um dos maiores investimentos do país, eu acho que foi o maior até na janela, né? E a gente consegue eliminar o Cruzeiro tendo para esse ano uma expectativa muito alta. E aí a gente consegue ir para a final com vários jogadores da base jogando. Só para lembrar, na campanha de 22, quando o América é eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro, menos jogadores da base, e olha que jogaram muitos, porque eu fui para aquela Copa São Paulo sem 9 titular do meu time, né? Porque subiu o Arthur, subiu o Gustavão, subiu o Zé Vitor, subiu o Carlos Alberto, subiu o Gustavinho, subiu o Rodriguinho e subiu o Cauê, né, naquele ano. Eu fui com o time B para a Copinha e fui 3º lugar naquela Copinha. E esse ano, com jogadores da base, já é acho que na história do clube em maior minutagem, né? A gente teve uma média de idade de 23 anos de jogadores no nosso time principal. Eu acho que foi a média de idade de jogadores mais jovens que teve no campeonato. E eu tenho que levar em consideração tudo isso e falar isso para o torcedor nosso. Né, que meio dificuldade, o torcedor pode notar que a gente tem tido muito esforço, muito empenho, que a gente chegou numa final eliminando um time que teve um orçamento maior que o nosso, a gente ganhou do nosso rival hoje. O América não ganhava do Atlético no Mineirão desde o dia 13 de março de 2005, são 20 anos e 2 dias, e a gente fez isso hoje, num jogo mais justo, com 11 contra 11, estratégia contra estratégia. Vai ter alguns que vão dizer assim, não, mas o Atlético não estava mobilizado hoje. O Atlético não entrou para ganhar o jogo hoje, é uma mentira, pô. Se alguém falar isso hoje na rede social, em qualquer lugar, em qualquer esquina, é mentira. Aí são oportunistas, pô, que quer desvalorizar um trabalho que está sendo com dignidade e honra até agora, né? E eu digo isso porque tem um motivo para poder ter esperança, para poder ter o acesso para a Série B mais adiante, que talvez seja o maior desafio e o nosso desafio no ano. E eu posso cravar para o torcedor americano, eu falei depois, nós vamos subir o time, pô. Eu vou subir o América para a Série A. Eu vou colocar o América na Série A, meu. Custe o que custar, seja a maneira de jogar. O América, os torcedores podem me cobrar isso. Eu não sei se vai ser garantido com 7 rodadas de antecedência ou na última. Mas eu vou junto com a minha comissão e com os jogadores botar de volta o América na Série A. Posso cravar isso para todo mundo. Porque tem homens dentro do vestiário. Ô William, gostaria que você falasse do William Camaleão, porque você demonstrou uma coragem muito grande de colocar um menino titular hoje, pela primeira vez na carreira, manteve Mariano, né, que foi muito prejudicado pelos 23 minutos do primeiro jogo, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista. E como é que foi a pressão para o William? Como é que você desenhou o time durante a semana? Porque parece que não valia nada, mas valia muito. Teve esse tabu. Você é o primeiro time da temporada que vence o Atlético. Você iguala o melhor ataque da competição, que é o do Atlético. O Jonatas aposenta. Aconteceu muita coisa de interessante nesse jogo. Eu acho que os grandes líderes na história, eles, no momento de grande dificuldade, tiveram uma oportunidade para ser exemplo e dar exemplo. E o que esse time, com esses jogadores, com esses homens, né, e é independente da idade, que tiveram durante essa semana, foi muito companheirismo, muita generosidade, muita determinação e muita convicção. É natural que no futebol, depois de um 4-0, as pessoas elas meio que desacreditem, né? Que elas desistam daquilo que elas parecem estar fazendo de bom, mas que o resultado negativo mostra para elas que parece que nada daquilo é bom.